Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Empower Connection, a 21ª da nossa quarta temporada. Eu, Vera Galante, falo de Brasília, e meu colega e parceiro de luta, e Rogério Schmidt, fala de São Paulo. Tudo bem, Rogério? Oi, Vera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e Isso. participar conosco aqui dessa análise semanal do quadro político, né? Bom, tem muita coisa para falar, né, Rogério? Muita coisa mesmo. Vamos começar pela mini reforma ministerial, a reforma que vem a conta-gotas. Sim, sim. Esse era um tema que vinha se arrastando aí desde junho, né? Uhum, E essa semana finalmente foi formalizado, né? As mudanças aí na esplanada dos ministérios, né? E não teve exato. nenhuma surpresa, né? No Ministério dos Esportes saiu a Ana Moser e entrou o deputado André Fufuca, do Progressistas do Maranhão. Essa é uma pasta que vai ser turbinada aí, não é? Porque provavelmente vai ser criado por decreto aí uma secretaria dentro desse ministério para administrar aí a receita das apostas esportivas, que é um projeto que está sendo votado no Congresso, daqui a pouco a gente vai falar dele. Isso. E saiu também no Ministério dos Portos e Aeroportos, saiu o ministro Márcio França, do PSB, e entrou o deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos. Uhum. Só que o Márcio França ele saiu de um ministério, mas assumiu um outro ministério que foi criado por uma medida provisória do presidente Lula essa semana, na quarta-feira, né, dia 13, Isso. que é o Ministério do Empreendedorismo, que foi É. desmembrado, que inclui aí micro e pequena empresa, economia criativa, Uhum. cooperativismo, enfim. Ele foi desmembrado do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? Então, agora o governo passa a ter 38 ministérios, né, com a criação aí da pasta do empreendedorismo. Só Uhum. que a reforma ela ainda no nível ministerial, então, por enquanto, é isso, né? Mas ainda ficaram algumas interrogações aí sobre o comando de duas estatais importantes, né? A Caixa Econômica, parece que vai ser entregue ao Progressistas, mas ainda não tem uma Uhum. definição, e a Funasa, né? Que é aquela Isso. fundação que foi extinta, mas depois a extinção não foi confirmada, ela ficou num limbo aí, vai voltar, que aparentemente vai para o Republicanos, né? Uhum. Então, nesse momento, agora acho que a reforma ministerial deixou de ser pelo menos no curto prazo, né? Deixou de ser um tema, né? E ficou aí a entrada, então formalizando a entrada de dois partidos a mais no governo, dois partidos do chamado Centrão, que, Isso. que estavam na coalizão eleitoral do ex-presidente Bolsonaro em 2022, e que agora fazem parte da chamada base aliada, né? Ainda que as duas siglas oficialmente estejam dizendo que Nada muda. São é, independentes, né? essas vagas aí estão na cota pessoal do presidente Lula, né? Nenhum dos dois partidos, nesse momento, está se comprometendo formalmente a apoiar o governo. É, e são, enfim, mas de qualquer maneira foi uma sinalização de que o governo está buscando aí mais votos no Congresso, né? Exato. E eu acho que também o que é interessante assistir nesse momento, que o Republicanos, que tem inclusive o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, tem o PP e o Republicanos abrigam muitos bolsonaristas. Então, está criando um mal-estar entre a, a sede de poder desses partidos, que é historicamente o que acontece com o Centrão, ele está no poder, não importa quem esteja no poder,
E os bolsonaristas mais ideológicos, que esses não, eles ficam numa saia justa. O que vai acontecer? Vai engrossar o PL, que também tem dissidentes. Isso aí a gente vai ver qual vai ser a configuração, ou se vai se ajeitar e cada um segue por si. E se eles vão manter a independência mesmo, que a gente... Quer dizer, não é a intenção do presidente Lula, né? Vamos ver. Eu acho interessante de observar É essa... interessante, Vera, a gente até já falou sobre isso aqui. Esses dois deputados que entraram no governo não são bolsonaristas raiz, né? São ambos de estados nordestinos, né? Portanto, devem ter ali uma base eleitoral que vota no Lula para presidente, né? E são deputados federais, né? Enfim, são políticos tarimbados, né? Então, acho que ninguém espera que esses dois partidos votem integralmente com o governo, até porque, como você falou aí, abrigam também, né, inúmeros bolsonaristas raízes, né? Uhum. Mas, enfim, perder o governo não perde, né, com a entrada aí de ministros desses dois Não, partidos. Aliás, daqui a pouco ganha. eu quero já mostrar como que isso está se refletindo em votações que aconteceram no Congresso, né? Isso. A gente vai falar, então vamos falar agora das votações do Congresso, a gente aproveita esse gancho para ver de como é que eles estão votando. Aconteceram várias votações importantes na Câmara dos Deputados essa semana, né? A gente viu as PLs quer dizer, a PEC chama PEC da anistia, mas tem as PLs que são da mini-reforma eleitoral, que tratam basicamente do mesmo assunto, e outras também. Você já gostaria de falar sobre elas? A gente já aproveita o gancho e vê como é que votam os deputados. Então, na verdade, semana passada foi uma semana que a gente nem fez o programa, porque Foi semana o 7 de setembro, mas começou na semana passada. Na semana passada foi aprovado no plenário da Câmara, com votação simbólica, o PL lá do Desenrola Brasil, que é aquele programa isso. do governo de renegociação de dívidas, enfim, né? E essa semana aconteceram 3 outras votações de outros 3 pontos que já permitem a gente ver alguma coisinha aí sobre como que a entrada do PP e do Republicanos no governo está se refletindo, né, no Congresso, né? Então, na quarta-feira foi aprovado em votação simbólica o PL das bets, né, que regulamenta aí as casas de apostas esportivas, Uhum. que é uma realidade aí hoje não só no Brasil, como no mundo. Foi uma votação simbólica, então não deu para ver o apoio dos partidos, né? Mas teve um destaque que foi apresentado pela oposição, que queria mudar o projeto, e a votação desse destaque foi uma votação nominal. Esse destaque ele foi rejeitado também por mais de 340 votos, mas aí eu fui ver como que o Republicanos e o Progressistas se comportaram, né? Então, tinha 45 deputados do Progressistas presentes nessa votação, só um votou contra o governo. Uhum. E tinha 33 deputados do Republicanos nessa votação, aí 13 votaram contra o governo. Então, Republicanos aparece ali mais dividido do que o PP, que é o partido do Arthur Lira, né? Do Arthur Lira. É, Do Ciro Nogueira. ontem, quinta-feira, teve também uma outra votação que eu acho interessante, que foi um projeto de lei que compensa os estados e municípios aí que perderam receita por um projeto aprovado ainda na gestão Bolsonaro, que reduziu o ICMS de energia e combustíveis, reduziu os repasses do FPM. Então, ontem foi votado um projeto, o FPM é o Fundo de Participação dos Municípios, né? Então, ontem foi votado um projeto negociado lá para compensar essas perdas de receita dos estados, né? Mais uns gastinhos aí a mais para o governo, né? Esse projeto ele foi aprovado, né? Porque todos os prefeitos fizeram uma pressão para recuperar a receita, mas a oposição de novo apresentou um destaque
para mudar o projeto, né? Sob a alegação de que poderia criar um risco de aumento de impostos, né? Esse destaque foi rejeitado também, e aí eu fui ver de novo como que o PP e os republicanos votaram, né? Então, nessa votação, dos 37 deputados do Progressistas que participaram, 8 votaram contra o governo, os outros votaram junto com o governo. E dessa vez o Republicanos foi mais fiel, né? Dos 37 deputados do Republicanos, só 4 votaram contra o governo, né? Então, assim, meio que mostra um pouco que esses dois partidos já estão ali, não integralmente, né? Mas estão já entregando votos ao governo. Aliás, já estavam fazendo isso antes da reforma, né, Vera? Eles já estavam agradando o governo, né? A gente já viu, inclusive, o PL votando com o governo em várias ocasiões. Mas, enfim, eu só gostaria de comentar agora algumas dessas medidas votadas que você mencionou, desenrola, o ressarcimento de dinheiro para os municípios e tudo mais, cada vez vai afastando mais a meta do governo, ou nessa altura eu vou fulanizar aqui, a meta do ministro Fernando Haddad e da ministra Simone Tebet de déficit zero. Eles fizeram as contas, viram o que daria, e foi isso que propuseram, mas não tem como ter déficit zero se a Câmara aprova mais gastos que obrigatoriamente entram nos gastos do orçamento. Então, não tem déficit zero possível aí, a não ser realmente que aumente imposto, aumente a arrecadação, né? Então, vamos ver como é que essa conta vai ser feita. E isso aí enfraquece os ministros da área econômica e enfraquece o próprio presidente Lula, que estava desempenhando bem até agora na economia. Vamos ver como é que ele continua, né? E falando em desempenho do presidente Lula, também tem uma novidade por aí, né, Rogério? Tem pesquisa? Já estamos só na metade do mês de setembro, né, mas já saíram 2 pesquisas importantes aí essa semana, dos 2 institutos principais, né, o IPEC e o Datafolha, sobre a popularidade do presidente Lula, do governo Lula, né? Se a gente fizer uma média, aí, não vou comentar os números separados, mas se a gente fizer uma média, nesse momento, o presidente Lula, o governo Lula, tem uma média de 39% de avaliação positiva e 28% de avaliação negativa. Aí tem o regular, que quando você tira o regular e pergunta só aprova ou desaprova, aí dá 56% de aprovação e 39% de reprovação, né? Então, são números interessantes. Eu fui ver como que estava o presidente Bolsonaro em setembro de 2019, ou seja, nesse mesmo momento do tempo, né? No 9º mês de mandato, né? E o Bolsonaro tinha números piores do que o Lula tem hoje, né? O Lula hoje tem, na média de setembro, 39% de ótimo e bom, o Bolsonaro tinha 31%. O Lula tem 28% de ruim e péssimo, o Bolsonaro tinha 34%. Então, o Bolsonaro, em setembro de 2019, já estava com um saldo negativo de popularidade. E o Lula tem aí mais de 10 pontos de saldo, né? Então, são situações bem diferentes, né? Mas o Lula, de alguma maneira, também vale ressaltar, né? Esses números do Lula hoje são bem piores do que os números do Lula, tanto no seu primeiro como no seu segundo mandato. Sim. São números bem mais favoráveis. Ele pegou ventos favoráveis internacionais nos 2 primeiros mandatos, mas agora também a arena internacional está melhorando, né? Mas, enfim, essa daí a gente acho que não vale agora falar nisso, nós vamos... Mas vamos continuar no Lula, Vera? Vamos continuar no Lula. Eu não quero chegar lá, não. A agenda internacional do Lula não para, né? Aonde ele veio e para onde que ele está indo? Pois é, quando nós largamos da última vez, ele estava na Índia,
na reunião do G20. O G20 é a reunião das 20 maiores economias do mundo. Nós estamos entre os 20, mas agora ele está em Cuba, na reunião do G77, dos países em desenvolvimento, que nós também frequentamos. Mas vamos voltar no G20. No discurso final, Lula, que assumiu a presidência, como a gente antecipou da última vez, assumiu a presidência do G20, terá uma excelente oportunidade de realmente mostrar a importância da liderança do Brasil nesse grupo, de avançar certas agendas mundiais mesmo, de clima, combate à fome, etc., com esses países. Eu acho que é uma oportunidade de ouro que ele vai ter, que onde ele vai realmente fazer a diferença. No G77 ele não faz a menor diferença, apesar do Brasil, entre os países em desenvolvimento, o eterno país do futuro, realmente seja um país líder, mas ele não faz muita diferença na arena internacional ser líder desse grupo. Faz a diferença do G20, porque daí já afunilou o número de países. Ele vai ter uma reunião bilateral com o presidente Miguel Díaz-Canel, que é o presidente de Cuba, e vão tratar sobre uma dívida enorme que Cuba tem com o Brasil. Cuba vai dizer que não tem como pagar, não deve ter. Aí, a proposta do Brasil, pelo menos o que foi levado ao presidente Lula para ele discutir, isso aí a gente sabe que é a intenção. Agora, o que vai acontecer, a gente fala semana que vem. Seria de propor que essas dívidas fossem pagas em moedas que não fossem o dólar, quem sabe o real, né? Pode pagar em real, quem sabe. Pode ser paga também em exportações, né? Cuba exportando para o Brasil a custo quase zero, o Brasil pagando, quem sabe, o transporte para poder não ficar o prejuízo muito grande. E Cuba, as principais exportações de Cuba para o Brasil, rum e produtos que contêm fumo, né? Não exporta o próprio tabaco, né? Que o Brasil tem e o Brasil fabrica cigarros, mas não fabrica em grande escala as outras coisas. E o Brasil importa livremente. E é um atravessador, vamos dizer assim, de charutos cubanos, porque muitos países não podem importar charuto cubano de Cuba, diretamente de Cuba, por exemplo, os Estados Unidos. Então, passando por aqui, ganhando, isso aí acontece, viu? Ganhando um selo de brasileiro, porque alguma coisa aconteceu aqui, nem que seja mudança de embalagem, então é um produto cubano embalado no Brasil, vai para os Estados Unidos sem o menor problema. Então, o Brasil também ganha com essas exportações. Então, pode ser isso ou pode ser alguma outra coisa que a criatividade do Lula inventar na hora. A gente sabe que ele é capaz de propor uma opção de coisa, inclusive de perdoar a dívida, não sei, mas o Brasil não está muito em situação de perdoar a dívida, não. A situação aqui está mais ou menos sob controle, mas também não estamos jogando dinheiro fora. Bom, depois dessa escala de 2 dias em Cuba, você ia falar? Não, só voltando aí no G20, ele também falou alguma coisa aí sobre o presidente russo, né? Sim, ele falou Não que... ficou muito bem, teve que voltar atrás, né? Ele falou que o presidente Putin podia vir ao Rio de Janeiro em 2024, na próxima reunião do G20, que ele não seria preso no Brasil, que vamos lembrar que a TPI, o Tribunal Penal Internacional, expediu um mandato de prisão contra o Putin. Então, ele não pode ser da Rússia, porque em qualquer país signatário, o Brasil deste tratado, ele seria preso. Então, ele falou que no Brasil ele não seria preso. Foi lembrado que não é bem assim, ele seria sim, porque o Brasil é signatário do tratado. Então, ele já falou assim, não, bom, então, não por minha vontade que vai ser preso, vai ser por causa da justiça. Então, Putin não virá. Ou virá e será preso, vamos ver.
Então, escala de Aí 2 do dias. Cuba, 2 dias em Cuba, de Cuba ele vai para Nova York, onde ele vai abrir a Assembleia Geral da ONU. O Brasil sempre é praxe, sempre abrir as Assembleias Gerais da ONU. Nos últimos 4 anos, Bolsonaro foi, mas Bolsonaro, quer dizer, nos últimos 4 anos, 2, Bolsonaro foi porque foi quando teve Assembleia presencial, né? Ficou 2 anos parado por causa da pandemia. Aí, na última, Bolsonaro também foi, fez campanha dele, né? E, bom, enfim. dessa Agora, vez com o Lula estão indo o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Rodrigo Senado Pacheco, sim. da República. É muito importante ver as comitivas, porque ela fala muito de como é que está a República. O Congresso Nacional está endossando, vamos dizer, o presidente nessa viagem. É importante ver a comitiva que vai, né? Os ministros que vão. Então, lá ele deve falar sobre clima, transição energética, combate à fome, governança global e defesa da democracia. São temas caros à maior parte dos países membros da ONU, e o Brasil tem liderança para mostrar em clima, combate à fome, etc. Eu acho que é bom retomar esse diálogo internacional. Já tem uma reunião bilateral com o presidente Biden e os dois vão lançar a campanha em defesa do trabalho decente, ou seja, o trabalho que não é escravo, com remuneração razoável, com leis trabalhistas que amparem os trabalhadores. Então, aquele trabalho ilegal, o trabalho forçado quase, né? No caso do Brasil, né? De canaviais, etc., apesar que canaviais diminuiu muito já, esse daí é para estes que a campanha é voltada, né? Então, eu acho que é muito interessante ver. E, com isso, eu dou já o meu destaque, que vai ser a abertura, o discurso de abertura da Assembleia. Na verdade, esses temas devem entrar, mas o discurso é mexido até o último minuto, e no último minuto, mais o presidente Lula pode alterar da cabeça dele. Então, vamos manter o destaque do discurso, tá bom? No meu radar aí, Vera, para as próximas semanas, eu vou falar sobre a iminência, né, da aposentadoria da ministra Rosa Weber, do STF, ela aposentadoria compulsória, agora no início de outubro. Isso. Significa dizer que nas próximas semanas vamos ter uma definição aí sobre quem vai ser o ministro indicado pelo presidente Lula, né, para o lugar da Rosa Weber. As bolsas de apostas hoje falam em 3 nomes, né? O ministro da Justiça, o Flávio Dino, o Bruno Dantas, que é do TCU, Tribunal de Contas, e o famoso Jorge Messias, outrora conhecido como Pessias, que é da Advocacia Geral da União. Então, vamos ver se um deles vai ser escolhido. O Flávio Dino teria uma vantagem, que se for o Flávio Dino indicado, né, vai abrir uma vaga a mais no ministério, né, porque ele é o atual ministro da Justiça, né? Então, em breve saberemos quem será o futuro ministro aí do STF. Lembrando que quem foi indicado é púlio de ideias que vai ser aprovado no Senado, né? Não temos no Brasil histórico de rejeição de nomes. É isso, então, Vera. Por hoje está bom, né? Então, por hoje é só. Bom final de semana a todos. Bom fim de semana, até a próxima sexta-feira. E lembrem-se, O Príncipe do Maquiavel é um livro, O Pequeno Príncipe é outro livro do Saint-Exupéry. Tchau, isso, uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Como dizia já o grande filósofo. Bom, gente. Bom final de semana, até semana que vem. Tchau para todos. Tchau.